Deve. Ladies first. Pessoal, olha, eu acho que até um momento antes da gente falar se vale a pena comprar Eletrobras com o seu fundo de garantia, é se vale a pena comprar ações Herol com o seu fundo de garantia, né? Olhando o que a gente tem de histórico, né, se a gente pegar de novo esses fundos mútuos de privatização que deram oportunidade de entrada lá nos anos 2000, né? Então, 2000 com a Petro, 2002 com a Vale, 2010 novamente com a Petrobras, esses fundos têm rentabilidades muito superiores à rentabilidade garantida por lei no FGTS, que é de 3% ao ano. Né? Entretanto, seria muita ingenuidade da nossa parte achar que todos os investidores que entraram lá atrás, nos anos 2000, ou até mesmo em 2010, a gente está falando de 20 e 10 anos, respectivamente, que esses trabalhadores não precisaram acessar esses recursos, tá? Então, aqui a gente tem um paradoxo, que, na verdade, por definição, investir em ações com um fundo de garantia em que você vai acessar em um momento de vulnerabilidade, ok? É quando você fica desempregado, quando você perde o seu emprego sem justa causa, teoricamente isso funcionaria como uma espécie de reserva de emergência para você. Aqui no AGF é regra de ouro, dinheiro de bolsa, dinheiro que vai para as ações, é aquele recurso que você não vai precisar no curto, no médio prazo, ou que não tem uma destinação pré-definida por você. Então, teoricamente, isso faria parte da sua reserva de emergência. Lá atrás, por enquanto, deu certo para quem não sacou. Quem precisou do dinheiro e, seguindo esta lógica, geralmente, né, a tendência é você perder o desemprego em momentos de crise. Então, por exemplo, de 2014 a 2016, nesse intervalo, as ações da Petrobras, as ações da Vale despencaram. Então, existe aqui uma preocupação de, no momento em que você precisar acessar esses recursos, é o pior momento para você vender a sua participação acionária. E, de novo, regra de ouro do AGF, bolsa é uma coisa de longo prazo. Eu não sei, honestamente, se os trabalhadores que acessam e precisam dos recursos do FGTS têm um perfil de risco ou, segundo, conhecem o seu perfil de risco. Porque a verdade é, você só conhece o seu perfil de risco quando você investe em ações e quando você vê o seu patrimônio oscilar e oscilar bastante para baixo. Porque para cima é fácil, né? Aí todo mundo é arrojado. Agora, amigo, passa por uma pandemia e vê seu patrimônio dilapidar 50%, que não é difícil, porque o fundo mútuo está exposto em um único ativo. Então, eu, Luiz, como que resolveria esse grande paradoxo, tá? Alocação, tá? Então, vamos lá. Conservadoramente, se você é um cara que, já acessou o FGTS antes, não tem uma reserva de emergência, cara, você é o cara que provavelmente pode precisar desses recursos, tá? Então, ou você não participa dessa oferta, ou você limita até lá, vai, 5, 10%, se, não quero ficar de fora. Limita o tamanho da participação do seu saldo no FGTS. Lembrando que o trabalhador tem até o limite de 50% do seu saldo para colocar nessa oferta da Eletrobras. Se você se considera um cara que, já tem uma reserva de emergência na renda fixa, sei lá, que cobre pelo menos 3 a 4 meses caso você venha a perder o seu emprego, já tem uma reserva ali embaixo do seu colchão, talvez você possa ser um pouquinho mais arrojado, mas eu, de forma alguma, não ultrapassaria, assim, se você for o cara mais arrojado, 25% de alocação desses recursos, porque, de novo, são recursos que você provavelmente precisará em um momento de emergência, segundo, não sabe quando precisará, e terceiro, eu duvido que você goste de receber menos do que o que você aportou lá. Tá? Lembrando que preço importa, daqui a pouquinho, agora depois do fechamento de mercado, tá para sair as condições da oferta da Eletrobras. Então, não tome nenhuma decisão ainda antes de ler esse documento. Lá em 2000, não houve tanta procura pelas ações da Petro. O que o governo fez para aumentar a atratividade? Deu um desconto de 20% em relação ao preço de mercado. Em 2002, já teve mais procura para essas ações da Vale. Então, o governo deu só 5% de desconto.
Lá em 2010, a checar essa informação, mas se não me engano, nem teve desconto. A procura foi altíssima, maior capitalização, aquele blá 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 todo que a gente já conhece e a gente sabe onde deu essa história. Então, no limite, seja conservador. Quer participar, participe, mas pelo menos leia a oferta para você saber onde está se metendo. E saiba que, se você mudar de ideia, você não vai poder sacar, tá, este dinheiro, você não vai poder mudar de ideia, digo, tirar do fundo mútuo e voltar para os 3% do FGTS, tem um lock-up de 1 ano nas suas ações. Então, tome a sua decisão consciente de que por pelo menos 12 meses você vai ter que conviver com essa rentabilidade no seu fundo. Lembrando que, se você não está disposto a ficar na bolsa por no mínimo 5 anos, repensa, tá? Se você não faça no seu fundo de garantia aquilo que você não faria com seus recursos pessoais, né? Particularmente, eu não compraria uma ação com meu fundo de garantia se eu não comprasse ela na física. E todos nós aqui temos Eletrobras, né, pessoal? Quase todos, pelo menos. Eu tenho um complemento. Desculpa, Filipão. Vai lá, Jean. Pode falar, cara. Não, eu só ia falar o seguinte, que nesse caso aí, especificamente da Petrobras, eu tive um caso na minha família, inclusive em 2010, porque a gente teve uma propaganda maciça, né? Eu acho que foi a maior propaganda que a gente já teve, e talvez foi, acho que, a maior capitalização da história, eu acho que é o recorde até hoje, né? E não teve desconto e tal. E eu lembro que eu falei com a pessoa, toma cuidado, porque vai oscilar. Então tem essa questão que a Lu bem falou da reserva. Resultado, para resumir a história, a pessoa vendeu, e vendeu no pior momento possível, porque precisava de dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado realmente com isso aí, tá? E aí, só para complementar uma outra opção, uma outra questão que a Lu não tocou, que é o seguinte: além de a pessoa estar entrando na capitalização dentro de um fundo mútuo, ou seja, ela não tem acesso aos dividendos, né, chegando para ela no bolso, que é uma das características que a gente coloca sempre aqui. Talvez uma outra opção, tá? Uma outra alternativa, e cada um tem que estudar caso a caso, seja entrar na questão do saque de aniversário de FGTS. Porque a partir do momento que você faz a opção do saque de aniversário, você tem condições de pegar esse dinheiro, fazer uma alocação diretamente na empresa e receber os proventos. Então, assim, é uma alternativa e cada caso tem que ser estudado, né? Vai aí, Filipão. Não, ótimos comentários dos dois, e eu acho que, como vocês já tocaram em boa parte dos pontos, eu acho que o mais importante aqui é tentar colocar na cabeça das pessoas que estão tomando essa decisão que não devem tomar essa decisão simplesmente motivadas pelo baixo rendimento do fundo de garantia. Eu já tive recurso no fundo de garantia, vocês aqui também, muita gente aqui do chat eu estou vendo, e as pessoas, olhando aquele rendimento baixíssimo, ficam desesperadas para fazer alguma coisa, porque consideram que qualquer coisa é melhor do que aquele rendimento, que hoje está em TR mais 3%. Um rendimento como esse, quando você está num período de inflação baixa e juro baixo, ele até que fica razoável, porque ele cobre minimamente a inflação, assim, você não estaria perdendo tanto dinheiro naquele momento. Acontece que o que está acontecendo hoje, que é uma situação de inflação alta e juro alto, o trabalhador está tendo uma rentabilidade real negativa, ou seja, ele está perdendo o poder de compra. No momento que você vê isso acontecendo com o teu patrimônio, você fica desesperado e quer colocar em qualquer outro lugar. Acontece que, como a Luísa falou, o recurso que está no FGTS é uma espécie de reserva de emergência. Então, se você não tem uma outra reserva de emergência constituída, eu acho que você teria que tratar com muito cuidado. Agora, se você já tem uma reserva de emergência constituída, independente do fundo de garantia, porque eu conheço muita gente, e eu tentava tratar dessa forma quando eu tinha, para mim o fundo de garantia, o recurso que estava lá, é um recurso que eu nem lembrava que ele existia, porque é aquele recurso que você tenta nem contar com ele, que você não sabe quando vai poder usar, se vai poder usar, se ele vai ser significativo na hora do saque, enfim. Então, a hora que você tem essa reserva constituída e pode tomar uma decisão um pouco mais informada, aí eu acho que você tem que levar outros fatores em consideração, como, por exemplo, e aí eu acho que o Jean tocou num ponto essencial, você tem que analisar a oferta como você analisaria a compra de qualquer empresa,
O preço está satisfatório? O preço da Eletrobras, para vocês terem uma referência, hoje ele está em torno de R$ 42, R$ 43 reais, valor patrimonial da empresa gira em torno de R$ 50 reais. Só que a Eletrobras, ela veio subindo e muito nos últimos meses. Ela chegou a bater ali 28, 27 reais, hoje ela está 43, e aí a gente fica se perguntando, poxa, será que não estão puxando o preço justamente para realizar essa oferta? É uma dúvida, né? Puxar o preço para vender, coisa que o Barsi sempre costuma falar. É possível. Depois da oferta, esse preço cai. Então, assim, são decisões muito particulares. E, de novo, já tivemos os exemplos, 2 vezes da Petrobras e uma da Vale, que levaram um tempo muito grande para maturar. Quem deixou lá, no final do dia, acabou ganhando dinheiro. Mas quem soube esperar, quem pôde esperar e teve estômago. Pôde, né, Fê? Você tem a palavra certa. O que a maior parte das pessoas, num cenário como que a gente está vivendo, de desemprego, de perda de estabilidade, não pode se dar o luxo. Então, você pode perder o emprego no momento que você precisa da grana e é o momento mais errado, é o momento que o mercado desabou, por exemplo.